Olá, pessoal! Tudo bem? Boa tarde a todos. Já devem ter almoçado, comido a sobremesa. E agora vamos bater um papo aqui com a Gaba Costa hoje. Nossa, que honra! Nossa, nem acredito que eu consegui uma live com ela. Uau! Ela já deve estar chegando por aí pra gente conversar hoje sobre um assunto que causa muitas dúvidas até aqui, né, com o pessoal. Todo mundo quer saber o que é essa coisa de Classical Conversation e tudo mais. Então vamos conversar um pouquinho com a Gaba para ela contar. Ela é uma pessoa muito gabaritada. Vocês vão ver, ela é mestre em educação. Vai ter muita coisa para contar pra gente. E também é uma mãe educadora e a filha dela é maior, a Ana Clara, já é adolescente. Então eu tenho certeza que tudo isso vai poder acrescentar muito para os pais que estão pensando sobre isso e tem muitas dúvidas, né? Porque às vezes parece mais simples, né? Eu acho até que seja mesmo quando eles são bem pequenos, né? Eu só tenho filhas pequenas por enquanto. Mas de repente, quando a gente tem os filhos maiores, né? Como que seria isso então, né? Então, vou esperar aqui a Gaba entrar. Aí a Gaba já chegou. Vou guardar aqui a solicitação para a gente começar então o nosso bate-papo, que vai ser show de bola. Tenho certeza. Consegui ajudar muitas pessoas. Depois vai ficar salvo lá no meu YouTube para o pessoal acessar, porque não para. O Classical Conversation é assim, é unânime. Botei. Oi, Gaba! Boa Olá, tarde! cheguei. Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E tu tá me Tá, ouvindo bem? tô Beleza? ouvindo, tô ouvindo. Gaba, que Tudo honra, que jóia. honra! Eu não acredito que eu tô aqui Ah, querida, é um conhecendo. prazer. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Você está aí Imagina! com um projeto tão desafiador, né? Sim, Uma mas bênção, uma uma bênção. bênção, assim, sem dúvida. Ai, fico muito feliz de estar aqui com a gente. Eu queria pedir, então, que tu se apresentasse para o pessoal que não te conhece, contasse um pouquinho de ti, para o pessoal Tá ficar te bom. conhecendo. Tá bom, querida. Então, eu sou, como ela falou, a Gaba, né? Vou falar meu nome é Gabriela, só que Gaba é um apelido muito querido pelo meu irmão. Apelido que só criança dá, né? Aqueles apelidos de criança. Então pegou e os alunos começaram a me chamar, a família toda começou a me chamar de Gaba e ficou. Gaba Costa. Aí eu falei, eu vou deixar esse apelido virar nome. Que demais. Então, eu sou a Gaba, é a mãe da Ana Clara, né, que fez 15 anos agora, casada com o Flávio. Nós somos cristãos, somos uma família cristã. E também empreendo, né, aí no digital desde 2016. Sou educadora, fiz mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade, doutorado em educação, segui Uau. todo o protocolo de carreira acadêmica, apaixonada por educação. Sou apaixonada, sempre me vi nessa área, né? De educação, fiz pós, fiz a faculdade em letras, né? Não falei isso. Uhum. Eu fui logo para o mestrado, doutorado, fiz a faculdade em letras, aí me formei como professora de português e hebraico. Pouca Uhum. gente sabe disso, né? Depois eu fiz Legal. japonês, fiz italiano. Uau. Eu adoro Gaba, estudar, que adoro. E delícia. aí eu segui nessa carreira, né, da educação, apaixonada, pensando de fato em levar que minha filha tivesse uma vida acadêmica impecável até o final, nas melhores escolas, toda a aflição que toda mãe passa, né, Bruna? Sim. Tenho filho, quando o filho já está assim com 4 aninhos, né? A minha foi antes, a minha foi com 2 anos, olha que maldade. Fui com 2 anos para a escola, Nossa. integral. Integral. Uau. Escola integral, gente. Foi um capítulo da minha vida, assim, que muito triste, né? Muito triste, porque teve muitas consequências, Uhum. algo que marcou. Sim. Foi o que me levou para o homeschooling também, um dos motivos. Uhum. Era Então, isso, essa é a minha apresentação. e a apresentação
deu super certo, que agora era justamente sobre isso que eu queria saber. Como é que foi assim, né? Você falou já que a Ana Clara foi para a escola, então chegou algum momento que você decidiu tirá-la da escola. Como é que foi essa decisão, assim? Qual foi o motivo? O que que tu acha que te levou a tomar essa decisão? Então, o motivo nunca é um só, né? Nunca é um só. A Uhum. gente pensa assim, porque eu já tinha as minhas inquietações quando eu era adolescente. Como eu te disse, Uhum. eu sempre gostei da educação, sempre me vi como Uhum. professora de sala de aula. Então, para mim, pensar em um filho fora da escola era uma coisa assim impensável, Uhum. né? Eu me lembro na universidade, eu tive uma grande amiga que muitos devem conhecer aqui, que é a Norma Braga, né, que Sim. trabalha com teologia e beleza. Então, na universidade, ela me falava, lá na década de 90, Gaba, você não vai ficar de jeito nenhum na escola, o seu destino é o homeschooling. Eu falei, que isso? Que homeschooling? Ela falava para mim, Essa ela norma foi é assim, fera, né? ela falava, o seu destino é homeschooling. Eu falei, gente, que homeschooling? Eu não conheço ninguém que faça homeschooling aqui no Brasil. Ela, não, mas você tem que acompanhar lá fora como é que é. E realmente naquela época, né, época de década de 90, quem falava em homeschooling? Sim. Pouquíssima gente, né? Eu lembro do Júlio Severo, que falava em homeschooling naquela época, e não era algo que me cativasse, porque eu estava imersa na educação. Uhum. Só que a Ana Clara nasceu e vem, eu trabalhando em tempo integral também, né? Trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, na minha área, na área de consultoria linguística, Aham. e não vivendo a maternidade. Aquilo foi pesando. Primeiro veio, de fato, um chamado de Deus, né, para Certo. minha vida. Uhum. Deus colocou, olha, você esperou tanto essa criança, né, tanto para ter esse filho e agora está imersa e assim, o trabalho ele vai te chamando de uma forma que você se vê Chega, né? em muitos projetos, né? Eu não me contentava só com trabalho, eu tinha que fazer uma pós, eu tinha que fazer uma mentoria, eu tinha que fazer um doutorado, é uma coisa vai puxando a outra, Sim. né? E quando você vê, cadê? A sua filha está num colégio integral, que você só vê à noite, mas a criança já chega exausta, ela quer dormir, e comer e dormir, tomar um banho e dormir. E o pai, ela só vinha no final de semana. Aquilo começou a pesar Uhum. terrivelmente, né? Eu falei, gente, e ela adoeceu. A Ana Clara adoeceu. Ela desenvolveu, o corpo grita, né? Não tem como. Foi a forma do corpo falar. Ela adoeceu, ela desenvolveu uma doença autoimune que Nossa, ficou muito evidente que era a falta, a ausência dos pais. Os pais nossa. não faziam parte, foi muito triste. Foi um período muito difícil, muito triste, e eu tive que ser radical. Eu saí do emprego. E Uhum. era um emprego assim muito bom, né? Naquele momento que eu pedi demissão, o meu chefe dobrou meu salário. Que Ele, não, mas eu tentação! te... uma tentação. Ele falou assim, na época, foi em 2010, né, que eu deixei a fundação. Era um excelente salário. Ele falou assim, não, o seu salário vai para 15 mil. E eu Ah, falei assim, meu Deus do céu, e eu precisava meu daquele Deus do céu. dinheiro, né? É aquela saia justa. Eu falei assim, poxa, eu ajudo com a renda em casa. Vai para 15 mil meu salário, poxa, foi tentador, mas não veio, eu não sentia tentação na hora, eu estava Graças a muito Deus. decidida. Eu Uhum. estava muito decidida, porque era a vidinha dela, né? Era tudo que eu tinha. Né? Sim. O meu tesouro era minha filha. E Uhum. aí tiramos, foi uma decisão conjunta, né? Minha e do meu marido, trouxemos ela, mudamos de cidade, uma mudança radical. Quantos anos Saímos do ela Rio de tinha, Janeiro, Gabi? ela tinha 3 aninhos. 6 aninhos. Ah, eu achei que. Eu Tinha... não sei por que que eu tenho essa impressão que ela tinha saído mais velha. Que estranho. Não, mas ela voltou para a escola. Ah, tá. E Voltou, aí? eu saí, troquei de cidade, tirei ela no meio do ano.
ela voltou para a escola em Teresópolis, né? Ah, Aí aqui em Teresópolis ela foi, eu já não estava mais trabalhando, eu achei, agora eu não estou mais trabalhando, então minha filha vai poder ficar na escola e eu dar assistência integral. Então eu não trabalhei mais e dei assistência integral para ela até 10 a 11 anos, foi quando nós tiramos, de 10 para 11 anos, nós tiramos 10 da anos. escola. Ah, E nossa. aí nós tiramos mesmo, começamos o homeschooling. E por quê? Né? Aí, Gaba, por que que você decidiu tirar? Pois é, conta pra nós. Então, foram muitas coisas, né? Questões de deficiência, a formação dos professores está muito fraca, muito aquém do que você espera. Eu, sendo professora, eu tinha uma lista de reclamação semanal. Hum, Né? Porque você via que, de fato, minha filha, sendo uma aluna nota 10, a nota uhum. menor dela era de 9,7. Eu Nossa. falava, meu Deus do céu, mas você não está aprendendo, você está reproduzindo aquilo tudo que eu vivi na minha adolescência, decorando, estudando para a prova e descartando conhecimento. Não é isso que eu quero para a sua vida. Né? Uhum. A gente sabe que essa é a realidade da educação moderna, né? Não tem como fugir disso, é esse ciclo, porque educação moderna você estuda para Enem, Certo? estuda para os exames nacionais. Né? Uhum. Então tem que estudar para os exames nacionais, tem que passar, tem que ser competitivo o tempo todo, é muita competição. Ah, Uhum. você entra para o colégio falando só inglês, nossa, eu já falo alemão, francês, italiano, né? Então existe isso, você tem que estar muito à frente, Sim. né? E os erros pedagógicos que são enormes, enunciados mal elaborados, as pessoas não conhecem a própria língua. Uhum. Isso é muito triste, né? Porque eu acho assim, numa escola, independente da formação, se é história, se é geografia, professor de educação física, você tem que dominar a sua língua, Certo. né? E Uhum. você chega numa reunião de pais, uma professora de educação física, olha, eu sei que houveram mudanças. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, então tem. Houveram mudanças. Eu falei, gente, a pessoa não sabe nem usar a língua, a própria língua, dentro de uma instituição de escola. Então eu era uma mãe chata, presente o tempo todo, Uhum. questões de conteúdo, né? Uhum. Uma grande editora que a gente conhece, publicando um livro do quinto ano falando que os espanhóis descobriram o Brasil. Aquilo ali foi a gota d'água, que é uma editora bem conceituada. Falou, gente, eles estão, inclusive, mudando a história. Tudo que a gente vê em Maquiavel Pedagogo, que é a mudança da história, já está em prática nas escolas. Ai, Isso, de fato, acontece. Eles estão mudando, né, a história e ensinando dessa forma. E minha uhum. filha acertava tudo, mas estava respondendo errado. Né? Ela estava respondendo no formato, na forma. Daquilo que ela recebia, né? Era tudo que ela tinha, e eu questionando, né, levando, pontuando, falo, gente, não é, essa não é a forma de aprender. Aí foi durante o meu mestrado que eu tive passei pelo divórcio com a escola mesmo, cheguei a me divorciar, porque eu tinha um casamento, né, com a escola. Aí eu me divorciei e falei assim, não, não dá mais. Foi no meu mestrado que eu fui caminhando para educação domiciliar, descobrindo, porque eu fiz todo o meu mestrado na escola, né? O tema foi o que toca essa geração touch, Uhum. reflexões hipertextuais das novas práticas de escrita e leitura da geração digital. Esse foi o subtítulo. Ali eu vi que a escola não formava leitores, que a escola não educava e que existia um mundo paralelo, porque eu descobri um mundo fora da escola de alunos que eram, a gente chama de escrileitores. São alunos que escrevem e leem muito bem. Alunos que eram contratados pela editora Rocco, Uhum. sabe? Exímios escritores. Mas só que a escola não legitimava, a escola não reconhecia esses alunos. Eu falo, gente, o mais grave que eu acho no sistema escolar
é exatamente isso, formar não leitores. Né? Porque se não formasse leitores, ok, mas eles formam não leitores, porque eles não dialogam, sabe? Eles não, a leitura não é algo assim que abra o conhecimento dos alunos, amplie o horizonte, né? A visão sobre educação desses alunos. Então, isso foi me deixando assim cada vez mais. Falo, gente, não dá, não quero. Minha filha não gostava de ler, ainda tinha isso. Não gostava de ler, Uhum. né? Ela era avessa à leitura. Por quê que era avessa à leitura? Porque a leitura estava sempre associada a atividades pedagógicas, Sim. né? Não, e é uma Você só. interpretação assim, eu tava acompanhando meu irmão tem 14 anos. Eu tava dando uma olhada numa coisa que ele pediu ajuda, assim, ai, mano, me ajuda e tal. Daí eu fui Ah, olhar. É só o material didático, assim, é só interpretação de texto. Você tem que ler o texto para sempre estar fazendo um monte de perguntinha, é um perguntinha, robô. e que às vezes nem tem tanto sentido. E o que que eles querem? Eles querem incitar que críticas que na verdade aquele aluno de 14 anos não tem nem sentido. Por exemplo, o tema era fogos de artifício. Era uma matéria de jornal, assim, que Ah, aí tinha que ler e falar sobre os fogos de artifícios que o fogo de artifício fazia, dava medo para os cachorros e fazia mal para a ecologia, aquela baboseira, assim, uma coisa assim sem pé nem cabeça. E isso é língua portuguesa. ai, meu Daí Deus. é impressionante, assim. E eu vejo até, pelo até tava falando ontem com a Sabrina do Família de Trigo sobre o material dela, né? Que ela escolhe poemas que são Que é excelentes. riquíssimo, é. Demais, Ah, assim, ela é um tudo bem, amor, bem escolhido, né? E aí eu tô é agora verdade. trabalhando com a Lulu um livro do Instituto Alfabeto, que é bom, assim, nos exercícios, é método fônico e tal. Mas a escolha dos textos é de chorar. Tinha Folha de São Paulo. Ah, Folha de São Paulo para as crianças, sabe? é. Primeiro ano. Não, não dá. Não, assim, é Não, e complicado. tanta coisa bela, né? Tanto texto belo, Olavo Bilac, Cecília Meirelles, tanto poemas, trabalhar poemas com crianças, e realmente, isso também me chocou, tá? Na escola da Ana Clara, teve um diário de um adolescente que fez parte de uma prova, aquilo ali foi a gota d'água, tinha um diário de adolescente numa prova, e ele usava os tempos verbais tudo de forma errada. Sabe, ao invés de usar o imperfeito, usava o pretérito perfeito. Falei assim, gente, no momento que eles estavam aprendendo tempos compostos. Eu falei, mas por que isso? Tanto livro, tanta literatura boa que traz diários também, que vocês poderiam utilizar. Ela, mas a gente não quer interferir. Aquela coisa de linguista que não existe certo nem Isso. errado. Aham. Sabe? Não existe certo nem errado, tem que se respeitar. Isso é um regionalismo. Gente, no momento que a criança está em formação, você implementar regionalismo, isso está errado. Né? Sim. Isso não é producente, isso é totalmente. Enfim, essas eram as queixas, questões ideológicas também, né? Questões de amizades também, isso tudo pesa. Né? Cada um decide onde quer criar o seu filho, qual é a bolha. Todos nós Exato. criamos em bolhas, né? Perfeito. E Uhum. cada um decide qual é a sua bolha. Então, eu não estava satisfeita. Nós retiramos, foi de 10 para 11 anos, nós retiramos de comum acordo. Tínhamos acabado de chegar da JEC, que foi a Conferência Global de Educação Domiciliar do Rio de Janeiro. Foi um super reforço, né, na nossa Uau. decisão. A gente Uhum. chegou chegou em casa assim, nossa, tá decidido. E levei meu marido, levei a Ana Clara para conhecer o que era o movimento e Uhum. eu me apaixonei pela educação clássica. Foi Uhum. exatamente nesse movimento da JEC, nessa conferência, que eu já me apaixonei pela educação clássica. Por Uhum. quê? Né? Educação clássica. Porque eu, como educadora, já havia experimentado de tudo. Eu já havia experimentado Freinet, Freire, era freiriana roxa, pedagogia da indignação, pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido. Eu Uau. estudei isso tudo. Não, é muito. Freire até o último fio do cabelo.
nas minhas questões, né, nos meus grupos de discussão na universidade, Uhum. quando eu apresentava, porque tudo é muito bonito, né? Mas assim, na hora da prática não funciona. É. É bonita, uma filosofia bonita, você se apaixona, nossa, é muita humanidade. Claro que aí você, analisando aquelas pedagogias todas numa cosmovisão cristã, você consegue ver as entrelinhas, né? Que também há nisso tudo. A autonomia não é a autonomia do indivíduo, é uma autonomia de Deus mesmo. Sim. E o que que um educador quer para o seu filho? O que que uma mãe quer para o seu filho? Ela quer que seu filho seja autônomo. Era o meu sonho, Uhum. né? Que meu filho tenha autonomia, que meu filho desenvolva paixão pelo conhecimento e busque o conhecimento por conta própria. Sim. Só que a escola não proporcionava isso. Né? A escola, embora eu cultivasse na rotina da minha filha toda essa querida, vamos buscar, ensinando o caminho para ela não depender do professor, não depender de mim, que ela viesse já a buscar o conhecimento por si só. Uhum. Quando eu tirei da escola, a casa caiu. Porque eu me vi desesperada. Eu falei, gente, eu com a mente escolarizada, falei assim, meu Deus, agora sou eu, Deus e minha filha, eu tenho que dar conta. Uhum. E ela também se viu insegura, porque ela via que eu não estava totalmente segura do que eu estava Sim. fazendo, né? E ela ficava assim o tempo todo, mãe, qual é o próximo passo? O que que eu vou fazer? Né? E foi uma decisão assim que eu não vou mentir para você, não foi estudada. Né? Eu admiro muito os pais que estudam, que se preparam, mas eu tive que tirar no susto. Foi no susto, no desespero e no medo mesmo. Eu falei, meu Deus, não posso deixar mais minha filha é, crescer nesse ambiente, né, com essa proposta, com essa ideologia, dessa forma, fingindo que está aprendendo, porque os Uhum. professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Eu falei, eu Exato. não quero isso. Então foi no desespero, mas eu não tinha nada programado. Eu Uhum. fui meter a cara, assim, fazer o caminho enquanto percorria. Uhum. Né? Aí lá na Jack eu conheci a Renata Santos, conheci a Milene Góes, conheci a Pamela Aruma, né? Ali a gente começou a Legal. trocar figurinhas, gente, vamos conversar tal, e a estudar sobre o assunto, para Certo. caminhar juntos, né? E fomos construindo, lendo, fazendo as leituras e caminhando. Uhum. Bom, o primeiro ano não foi um ano fácil, porque foi um ano de descoberta, de compreender como ela aprendia, qual era o ritmo dela, porque até então ela tinha o ritmo da escola, Uhum. né? Sim. Ela tinha que Eu cumprir o tava conteúdo programático, certo. estava no formato, né, da escola. Então ela tinha que cumprir aquele conteúdo. Uhum. E eu vi que não dava para reproduzir a escola em casa. Certo. Foi muito frustrante, porque eu colocava quadro de horário, eu colocava hora do português, hora da matemática, hora. E usando o livro didático da escola, ainda, porque a gente Todo tirou mundo no é assim, né? susto, A né? Raquel também teve aqui na segunda-feira conversando com a A gente. A Raquel é Raquel Laje. ótima. Ai, a Raquel foi um barato, a live foi uma delícia. E ela contou também justamente isso, que era assim, no início, aquela coisa de querer, né, aquele horário, aquele tanto de minuto, e não tava dando certo. Queria que o Pedro acordasse cedo e tudo mais, e não deu certo, né? Não deu certo. Conclusão, a gente foi mesmo buscar Deus, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Nas nossas devocionais, sabe? E as devocionais, gente, como era importante iniciar o homeschooling como uma devocional, como foi importante para a gente, porque ela direcionava o nosso dia, Deus foi nos dando o caminho, foi nos traçando, levando, né? Aí no segundo ano dela de homeschooling, eu já pratiquei, já coloquei educação clássica, né? Já foi já total Legal. educação clássica, que foi eu usei muito material de fora, né? Do Veritas Press e ela seguiu aquele currículo já redondo, né?
tão sonhada autonomia, a tão sonhada interdisciplinaridade que a gente ama também na educação, que é Uhum. você conseguir conciliar vários conhecimentos num bloco, em um único bloco, né? Sim. Como se você avaliasse um fenômeno ali. Na avaliação de um fenômeno, você pode trabalhar língua, pode trabalhar literatura, pode trabalhar geografia, história, e Uhum. tendo a história como a coluna vertebral, a linha do tempo como a coluna vertebral do conhecimento, foi essencial, porque os pontos que estavam isolados, eles se conectaram. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a informação, ela pode ser ilustrada em pontos isolados. E o conhecimento é quando esses pontos são conectados. Aí ocorre o conhecimento. Certo. Né? E a gente vive numa sociedade, Bruna, que as pessoas acham que tem conhecimento, Sim. né? Mas não tem, é um boom de informação, são Uhum. informações isoladas. Na universidade, as universidades estão assim também, Não. tá? Não é uma coisa só da escola, não. Isso está Sim. assim em Uhum. todos os níveis. Eu fui professora, nunca fui professora de educação infantil, mas eu fui professora de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior. Eu dei aula na UERJ. Então, não difere. Um aluno, você vê a reprodução daquele aluno, da deficiência, né? De uma boa base, que não é dada realmente, você vê no ensino superior. Uhum. Isso é nítido, isso Que é tristeza, notório. né? Ai, eu fico muito triste, Gaba. Porque eu É também muito vim sem de lá, né? esperança. Eu fiquei 4 anos fazendo letras português, não concluí, eu casei, fui morar fora, enfim. Mas eu estava até comentando ontem com a Sabrina, nem gramática a gente estuda na universidade, mal a gente consegue compreender, então é tudo, é muito, muito letramento, muito como você falou, né? As opiniões, as ideologias, tem uma agenda ali para seguir, É verdade. poligamia, gênero, uma enxurrada desse tipo de coisa, e aquilo que a gente deveria realmente sair sabendo, a gente não tem acesso, nem passa pela cabeça de muitos pais e muitas pessoas que estão cursando ali que existe um mundo inteiro de literatura e coisa que eu sinto muito de só poder começar a ter entrar em contato agora, né? E agora que já tem um monte de criança, podia na época ter aprendido, né? Não tinha ninguém, era só eu. Agora fica um pouco mais suado. Mas é o bom, né? Porque o homeschooling, a gente fala isso, que o homeschooling salva duas gerações, Verdade. né? Salva a geração dos filhos e dos pais. A gente está aprendendo o tempo todo. E eu falo isso sempre com os pais. Gente, não se desespere e não se apresente como professor do seu filho. Você não é professor do seu filho. Sente para aprender com ele, né? A gente não sabe. Aí que eu fui ver a deficiência, eu achava que a minha educação era o top, né? Eu achava, nossa, meu pai me deu melhor educação, eu estudei nas melhores escolas e com várias inquietações sobre o que é aprender. Com 14 anos, eu ia para a biblioteca da minha escola e estudar sobre métodos. Gente, não é possível, alguma coisa está errada, entendeu? A vida não pode. Eu achava a vida escolar muito entediante. Uhum. É muito Sim, entediante. Será que sim. o fim, todo o fim do conhecimento, todo o fim do aprendizado são provas, são exames? O que que eu estou aprendendo? Para que que eu vou usar isso? Em que vou usar esse conhecimento? Então eu achava entediante, eu achava sem sentido. Eu falei, eu era muito assim revolucionária, sabe? Na Sim. escola eu fazia todo mundo perguntar, mas o que que é isso? Por que dessa aula? Aí eu já fui até suspensa, né? De escola por isso. Mas isso era uma inquietação antiga da adolescência, e eu carreguei isso a vida inteira. Levei Nossa. para pós-graduação, levei para graduação, levei para pós, para o mestrado, para o doutorado. Só no mestrado que eu fui encontrar o que era educação clássica, Nossa. que nunca foi tratado. Você não Não encontra tem. na área de educação nada sobre educação clássica. E foi muito chocante, porque a Uhum. educação clássica, para você pensar, né, o que é educação clássica?
Para você pensar sobre isso, você precisa ter conceitos clássicos sobre o que é educação, né? E esses conceitos clássicos sobre o que é educação estão perdidos. Como é que se define conhecimento? O que é o conhecimento? O conhecimento sempre é algo que vai levar a um método. E o método, né, todo método que as pessoas desprezam, ninguém gosta de método, né? Todo mundo, é regra. Não, eu quero ficar fora de regra, ninguém gosta. E o método é exatamente o meio que a gente utiliza para percorrer o caminho do aprendizado. Então, todos nós precisamos de método. Quando você desenvolve, né, um trabalho na sua casa, eu vou ensinar como limpar a minha casa. Você está desenvolvendo um método, né? Porque você aprendeu que dessa forma funciona. Essa forma vai te ajudar a ter um melhor funcionamento. Então, isso na educação moderna acabou. Isso não existe, não existem métodos, é tudo muito livre, é tudo muito lindo, e isso contagia as pessoas, porque as pessoas querem liberdade, mas Sim. não aprendem, porque com essa liberdade, sem o método, sem o caminho para percorrer, não há aprendizado. Né? E isso me encantei na educação clássica, que eu vi que existia o método minimético, que é um método onde os pais são os modelos, né? Onde o tutor, pode ser um mediador, pode ser os pais como modelo dos filhos. E hoje você sabe que modelo está muito difícil, né? Na escola. Tá, tá, escola e até mesmo na nossa vida, assim, né? É difícil a gente encontrar pessoas que a gente queira seguir, que são exemplares, que são, como você falou, É, modelos mesmo pra gente fazer. E como isso é um desafio para os pais também, né? Não é fácil a gente ter, é muito desafiador a gente tomar essa responsabilidade de ser alguém que os nossos filhos possam imitar. Eles que estão com a gente ali todo o tempo, né? No caso de uma educação domiciliar. Então é bastante desafiador, assim. É uma questão mesmo que somente, nossa, com a graça de Deus, assim, mas né? é uma questão de graça de Deus pura. Mas também a gente vê que é um trabalho de humildade, né? Porque você se colocar como modelo tem que ter humildade. Você tem que estar pronto para olhar nos olhos do seu filho e falar, filho, eu não entendi, mas o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para te ajudar. Né? E você olhar para dentro, né? Então, esse momento que você reconhece a sua importância como pai educador, como mãe educadora, de ser um modelo para o seu filho, traz responsabilidade, sim, mas também traz quebrantamento, traz humildade, de você ver que você não sabe tudo, de que você precisa rever, né, os seus conceitos. Isso para a relação de pai e filha é muito grandioso, Sim. né? Ajuda muito no caminho. E O outro modelo, você quer falar? Fale. não, que Eu até falo pra mesmo. caramba, né, Bruna? Eu sou Nossa, educadora, eu falo pra caramba. eu tô aqui para aprender, eu tô feliz, eu tô aqui, eu sou a tua primeira aluna, eu tô aqui só para te ouvir. Mas só o que eu acho interessante de falar sobre essa questão da humildade, né? É aquilo que tu falou, é uma oportunidade para a gente aprender, para a gente crescer, É, para a gente ter uma educação que a gente não teve, né? é verdade. Então, dentro desses modelos que a educação clássica oferece, o primeiro é o minimético, sem dúvida, é a apresentação de modelos. O segundo é o maêutico, que é o socrático, o modelo socrático, que é através de perguntas, né? Você, através de perguntas, você vai conduzindo o seu filho, sem dar resposta, você, através de perguntas, vai conduzindo o seu filho à resposta. Né? E isso Sócrates era assim, só Jesus Cristo, gente, Jesus Cristo com perguntas. Que espetáculo! A Bíblia é a maior educação clássica que tem. Por isso que muitos cristãos vão para a educação clássica, né? Porque quando Cristo pergunta o que queres que eu te faça, será que ele não sabia, né? Será que ele não sabia o que aquela pessoa queria? Claro que queria, que sabia, mas ele estava fazendo um convite à pessoa olhar para si.
né? É o Aham. conheça-te a ti mesmo. Então ele vai instigando através de perguntas, ele vai instigando a pessoa a entender o que de fato ela quer, né? E a educação clássica trabalha com essas perguntas. E Uhum. isso foi algo que eu ficava desesperada com os meus alunos, porque eles chegavam no primeiro ano do ensino médio. Gente, primeiro ano do ensino médio, você já andou, já percorreu mais da metade do caminho, Sim. né? Você está se preparando para a universidade. Eu fico, meu Deus, esses jovens entrando na universidade. Eu fico desesperada com jovens de 17 anos entrando na universidade. Não tem condições, eles não têm preparo, nem preparo emocional, nem Uhum. preparo intelectual, físico, não tem preparo, sabe? É muito triste, porque você está jogando o seu filho no meio de lobos, Uhum. né? Por que Uhum. que tantos jovens se desviam da verdade, se desviam da boa educação, da moral, dos princípios Uhum. na universidade? Porque você está enviando para o meio de lobos. E eles Sim. não estão prontos. Uhum. Quanto mais tempo você tiver, né, esses modelos, os pais estiverem na formação dos filhos, estiverem juntos, melhor preparados eles vão estar para uma universidade, sem dúvida. Sim. E o terceiro método, Não, fala não, que eu falo quero ouvir demais, mesmo. Bruna. Não, não, quero ouvir. Diga aí, tô aprendendo muito, super. Depois eu vou rever com a minha caneta e o meu caderninho aqui para anotar tudo. Não tô conseguindo O anotar terceiro, agora. tá bom. O terceiro método, então, vamos lá, já que é aula, já que é aula, vamos rever. O primeiro método é o minimético, o segundo, maiêutico, né, que é o socrático, e o Sim. terceiro foi o professor, meu professor de filosofia, que sugeriu, que é o método Backyardigans. O que é esse método Backyardigans, Gala? É muito engraçado, porque o método Backyardigans é o método que a educação moderna trabalha. Quer dizer, são pseudo-crianças, né, que brincam no quintal de casa, né, descobrem o mundo no quintal de casa. E o seu filho que está diante da tela, diante da televisão, ele não está descobrindo o mundo, ele está achando divertido, né? Está vendo toda aquela descoberta do mundo dos backyardigans na tela, mas ele não, ele está ali sem descobrir o mundo. E essa é a educação moderna, ela te dá na tela, ela te mostra na tela, né, Uhum. os backyardigans. Olha, você vai descobrir, mas não te mostra o caminho, Uhum. né? Não tem saída. Na educação moderna não tem saída. E isso me frustrava bastante. Eu conversava na universidade sobre as condições da educação moderna, sobre a falta de saída para o aluno, né? Que a gente não encontra saída para o aluno ter foco, para o aluno ter disciplina. Nada disso funciona. Sim. Em tudo que eles implementam das pedagogias modernas não funciona. Aí eles respondiam para mim: Gaba, não é justo o que você está fazendo a crítica, você é muito dura na crítica contra a escola, os meus orientadores. Você é muito crítica, não se bate em quem está morto. Eu falo, gente, os acadêmicos da universidade falavam não se bate em quem está morto. Eles reconhecem que a escola é uma instituição que faliu, Sim. que não deu certo, que morreu, né? Mas ninguém quer largar. Estão todos lá defendendo a educação Que pública de loucura. qualidade. É o mantra, né? A educação pública de qualidade. E defendem isso, não entendem a nossa posição, né? Que Uhum. nós não somos obrigados a esperar essa bendita educação pública de qualidade. E Uhum. não, eles realmente no doutorado eu sofri bastante, tá? Porque no Nossa, doutorado imagina. eles já sabiam a minha opção pelo homeschooling, não foi nada bem aceito. Né? Essa visão, nossa, você é uma educadora, como que você. Como uma traição. É uma traição, né? Você está traindo a instituição escola. Então, Uhum. quando você não vê mais saída na escola, que realmente aquele romance acabou, não vai ser possível educar o seu filho ali, você Uhum. passa a ser uma traidora, né, da pátria educadora, é uma traidora da pátria educadora.
E você, na verdade, não é obrigado, porque os seus filhos crescem. E eu Aham. não sei se um dia nós vamos ter uma educação pública de qualidade. Sim. Eu acredito que não, porque os É. interesses são outros, né? Não. Quem trabalha na educação realmente não está ali focado, são interesses políticos. Então é Uhum. muito difícil você ficar preso a um projeto de vida, porque eu entendo a educação como um projeto de vida, mas só que Uhum. não é da vida do seu filho, é da vida de outros interesses. Sim. Minha filha está crescendo. Imagina se eu tivesse minha filha na escola. Ela com Nossa, 15 anos hoje. imagina. Que tempo perdido, né? Olha, ela é ela é muito agradecida, Uhum. sabe, por ter saído. Ela, mãe, agora eu aprendo, agora, sabe, ela se sente confiante, ela tem autonomia, ela faz a agenda dela, né? Ontem, que eu achava que a nossa live fosse ontem, ela preparou tudo, ela fez o almoço, ela fez tudo. Ai, que Gente, legal. Nossa, sensacional. maravilha! Então, Uhum. é uma independência que eles vão cultivando. A primeira coisa que eu percebi na Uhum. rotina da Ana Clara, Uhum. né, quando ela assumiu o homeschooling, quando nós assumimos, Uhum. foi a integração dela com as coisas de casa. Como ela passou a dar valor nas atribuições da casa, que antes era feito de forma tão automática, tudo muito Uhum. rápido, né? Porque a escola demanda muito da criança, Sim, sim. né? E a gente tem aquele compromisso fora do lar, aquele horário que já está preenchido por eles, né? Assim, tem uma outra instituição, uma outra esfera que interfere na nossa, né? Porque daí acaba ocupando tempo, ai, não posso. E muitos pais, com essa boa intenção, assim, muitas vezes afastam os filhos de dentro de casa, assim, do serviço da casa e dessa integração, em nome de o filho estudar. Não, meu filho, deixa aqui, a mamãe vai fazer todo o almoço, vai lavar tudo, vai limpar tudo, você só É, estuda, você exatamente. estude, se dedique, você vai ser alguma pessoa, alguém na vida, né? Vai ser alguém na vida, vai estudar, vai ter o diploma e deixa que a mãe aqui vai fazendo como se o serviço da casa não tivesse nada a ver com a vida da criança e tem tudo a ver, Exato. né? Nossa, agora está caindo a ficha nas escolas lá de fora, né? Finlândia, tem algumas escolas aí que sobrevivem porque saíram desse formato tradicional, né? De exame, exame, exame. Então a Finlândia, Noruega, ainda tem instituições assim de referência nesse quesito, tá? Nesse quesito, porque em ideologia tá tudo igual, tá tudo Sim. péssimo. Então, Uhum. tá tudo no mesmo saco, né? A gente vê até grandes instituições. Agora eu estou passando por uma outra fase. Minha filha se preparando para a universidade, né? Ela já começa a fazer os créditos para a universidade, né? Que agora a gente tem esse dual credit, né? E nesse ínterim, né? Você queria saber do classical, né? Que eu acabei não Pois falando. é. Tá acabando agora que É eu muito vi. assunto. Gaba, como é que entrou o Classical Conversation aí? Apresenta pro pessoal, como é que entrou na tua vida? E conta um Então, menina, pouquinho. é que está tudo muito interligado. Quando eu estive na Jack, que eu conheci o clássico, eu não conhecia o clássico, eu conheci na Jack, lá na Conferência Global de Educação Domiciliar em 2016. E comecei a fazer uma campanha, tá, para o clássico, falando We want CC em Brasil, We want CC em Brasil. Aí conversei com os diretores do clássico, com o Keith Denton, com a Lee Bortins, lá no Rio de Janeiro, né? Aham. Aliás, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente começou a conversar, só que eles não tem possibilidade, porque eu acho que o Brasil não tem uma demanda, né, real. Eu falei assim, não, nós temos uma demanda, mas só que éramos pouquíssimos. Acho que eram 60 famílias. Nós temos uma demanda real. E eu tentando engrossar a fileira das famílias, mas não foi. Mas aí a gente continuou insistindo, dialogando, dialogando, até que em 2017 eu conheci a Daiane.
né, a Aham. Daiane Ellis. Aí eu passei conversei com a Daiane, ai, Daiane, eu tenho um sonho de trazer o Cici para o Brasil. Eu tentei dialogar com eles, mas não foi possível, porque nós somos poucos. Então ela tomou, né, isso, ela, não, a gente vai conseguir, a gente vai dialogar. Foi levando para frente. Em 2018 nós fomos para lá, já na busca, né, na intenção de trazer o Cici. Foi uma benção, foi em julho de 2018. Foi Uhum. uma benção, eles aceitaram, já éramos muitas famílias, né, unidas. Nós fomos perguntando, as alunas também do Cinedu, que eu fui perguntando, todos que tinham interesse, e conseguimos trazer. Aí, em 2018, o Classical Conversations veio. E, de fato, foi uma bênção, né, com relação ao currículo, ao preparo. É uma fase adolescência que precisa ter uma coisa sistematizada, diferente, né, do homeschooling dos pequenininhos, que ainda Uhum. não tem uma estrutura formal, Sim. né? Embora muitos assumem, mas você sabe, você como mãe homeschooler e também do CC, você sabe que é uma parte pequena, né, Sim. do tempo. Você pode inserir muitas outras atividades, é muito Uhum. pequeno. Mas o currículo para adolescente, não. Uhum. E faz falta ter uma comunidade, porque o adolescente, ele é tribal. Ele gosta de estar numa tribo, ele gosta de fazer parte. Então, quando encontra um grupo que converse sobre os mesmos interesses, que tem os mesmos propósitos, é muito bacana. Sabe, o Uhum. grupo Uhum. dela, são 15 adolescentes na turma dela, né, da minha filha, e Uau. é assim um grupo muito coeso. O diretor, né, que é o tutor dele, é um homem que eu sempre falo que é o Marcelo Maia. Ele realmente é um modelo para os jovens, sabe? Então você está confiando o seu filho, sabe que uma vez por semana seu filho está ali diante de uma pessoa que de fato tem um excelente testemunho, é um bom modelo, né? E é uma fase muito especial porque eles desenvolvem técnicas da retórica, da Uhum. oratória, né? Eles se apresentam com grandes debates. Aham. É muito rico, é um currículo muito rico e foi muito importante, porque eu sozinha com ela não era tão enriquecido como na comunidade. Uhum. Eu fazia os debates, ainda cheguei a fazer o Cici com ela durante um ano, sozinha. Mas Aham. os debates, né, eu assumo o lado oposto, ela assume o lado a favor. Não é tão rico como em uma comunidade, né? Sim, claro. Fez toda a diferença. Ela Aham. está nesse grupo Que bom, da Gaba, eu fico muito feliz. É comunidade. porque os pais têm mesmo essa dúvida, assim, né? Tá, beleza, ok. Os pequenininhos a gente vai fazendo algumas coisinhas aqui em casa, fazendo algumas atividades, mas e os maiores, né? Daí como é que fica? E é legal de ver mesmo. A gente é da comunidade lá do Recreio, né? Ano passado a gente tava lá, esse ano a gente tá aqui em Floripa e com essa quarentena a gente foi em 2 encontros só, agora online, só infelizmente, né? Mas tá todo mundo nessa. Mas é muito lindo de ver, assim, na verdade, a maior inspiração que a gente tem é aquela mesa dos adolescentes. É para lá que a gente olha, né? A gente é bem emocionante, assim, porque quando a Raquel fez a oração no ano passado, né? Quando começou, teve o dia de abertura da comunidade, a Raquel fez a oração e ela estava muito emocionada e todos nós, porque foi uma resposta de oração, apesar de a gente estar orando pouco tempo, né? As minhas filhas são tão pequenininhas, mas É. é uma caminhada muito maior para mães como tu, como a Ana, que já estavam há um tempo, né? Aguardando, assim, esperando mesmo uma saída, assim, né? Alguma coisa que pudesse auxiliar mesmo as famílias, que pudesse unir, que os adolescentes tivessem esses encontros e muito para além disso, para que eles aprendessem uns com os outros, né, daquilo que eles estudam em casa, estudam nos livros e podem então trocar uma ideia, né, enfim, e isso foi muito especial, assim, de ter começado. A Raquel então fez a oração agradecendo a Deus e a gente orou junto, assim, em êxtase, assim, né? Não dava para acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Então, eu só tenho a te agradecer, né, Gava, por esse trabalho de ter o clássico, ter trazido o Foi uma clássico para benção. nós. E agora a gente
ter essa oportunidade, porque é lindo, gente, é lindo de ver a gente É lindo, almoça, né? Lá no é Recreio, a muito gente, lá emocionante. na comunidade do Recreio, no Rio, a gente almoça juntos. Então, tem eu, como sou Foundations, a gente só tem a parte da manhã. Os maiores têm a parte da Aham. manhã e da tarde. E todo mundo almoça junto. Então, é um espaço grande. A gente tem as mesas lá fora. E aí tem parquinho. As crianças ficam brincando no parquinho. E a gente almoça juntos e tem os adolescentes ficam juntos, claro, são amigos, vão almoçar juntos. E a gente fica olhando e pensando, nossa, que sonho, um dia meus filhos vão estar lá, vão estar juntos, vão estar estudando assim, vão estar grandes e tudo que eles estão aprendendo. O Marcelo é excelente, né? Meu Deus, ele é uma pessoa muito capacitada, Muito assim, né? iluminada, é Aham. verdade. E é uma benção. É E uma assim, bênção. é uma alegria enorme, né? Poder contar com esse currículo que pode atender tudo isso aí que tu falou, né, Gaba? Tudo que tu pontuou, assim, É. pra E, gente. e esse projeto, Bruna, que você está trazendo, né, o Posso Educar, ele responde uma inquietação dos pais, porque os pais não se sentem capazes, né? Eu não gosto dessa palavra empoderamento, mas você está empoderando, né? Está empoderando os pais, porque a gente convive. Eu também, que sou educadora, ou um pai que não é educador, ele convive com aquela vozinha invisível da escola. Olha, sem mim você não pode. Sem Uhum. mim você não consegue. E isso passa de geração para geração. A minha filha, ela chorava achando que ela não iria conseguir. Quando ela se viu diante do desafio, né, da educação domiciliar, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou ficar para trás. Os meus amigos, e ela viu que era exatamente o oposto, porque os amigos hoje em dia da escola eles não conseguem acompanhar a conversa dela, porque a conversa dela já está muito mais na frente, enquanto eles estão formatados em conhecimentos rasos, superficiais, porque tem que cumprir um cronograma, ela desenvolve todo aquele cronograma com profundidade. Né? Ela não passa de forma rasa. E ela hoje, ela se sente totalmente capaz. Ela fala, Uhum. não, eu posso chegar onde eu quiser. Uhum. Né? Independente, em qualquer universidade que eu quiser, eu posso entrar. Então, isso realmente, esse trabalho que você está desenvolvendo, eu quero te parabenizar, você junto com a Ana, porque você está sendo um instrumento para ajudar tantas famílias, Uhum. sabe, que não se sentem capazes, Uhum. né, que acham que não vão conseguir, que tem que ter uma instituição. O conhecimento hoje não é mais institucionalizado, né, Aí. não é legitimado pela escola. Nós podemos, sim, podemos ensinar os nossos filhos, e a Uhum. gente já tem muitos bons frutos disso, né? Aí, graças a Deus, muitos pais já que estão bem-sucedidos, seja na universidade ou seja no mercado de trabalho, porque não importa, a Sim. universidade não é o fim dessa trajetória, né? Que a gente põe aí a universidade como fim, não é o fim, mas quem quiser vai entrar, Legal. né? Pode entrar, isso é muito bacana. E o pessoal estava perguntando aqui como é que é essa questão da universidade que tu começou a falar, e aí a gente migrou para falar do Cici, e aí não terminou conclui, por favor, contando dos Tá. créditos que ela faz, como é que é? Ah, sim, o Dual Credit é uma iniciativa do Christian Hall, que é da mesma empresa do Classical Conversations, tá? Então, as pessoas que fazem Classical Conversations e os que não fazem também, tá? Não é restrito a quem faz Classical Conversations. Uma pessoa que está na escola também pode se inscrever no Dual Credit. Uhum. São créditos, né, que as pessoas cursam Uhum. de universidade. Ela já está cursando créditos de universidade. Então, quando ela entrar para a universidade americana, por exemplo, por enquanto são só universidades americanas, eles ainda vão fechar com universidades brasileiras. Mas numa universidade americana, ela já tem os créditos para um ano.
a menos de universidade, digamos assim. Uau! Né? Então ela já vai cursando, são a cada 3 créditos, né, até acumular 35, aí já equivale a um ano de universidade, porque ela já faz Nossa, matérias de universidade, uau. né, as Tadinha, e ela matérias que achava ela que não cursa. ia conseguir. E ela achando que não ia conseguir, já tá voando, Exato. Gaba. Nossa. Não, e a minha filha, ela dá uma aula. Como eu aprendo com ela, gente? Eu sempre falo, ela, mãe, para de falar isso. Mas ela é uma grande historiadora, ela disseca a história do Brasil assim como ninguém, fala com fluência, Uhum, sabe? Então ela já sabe o que ela quer, ela é uhum, apaixonada por história e é algo que você vê que vai conduzindo com autonomia. Foi dada autonomia, foi uhum. dado tempo, né? Porque as crianças não têm tempo. Sim. E pare e pense, o que você é reconhecido que faz de melhor, o quanto tem a ver com a sua identidade. Então as Uhum, crianças estão sem identidade. Né? Ah, a Bruna é excelente conselheira com relação à maternidade. É algo que você vai construindo com o tempo. uhum, Né? E isso está incorporado à sua identidade. E as crianças numa escola? Em que elas são boas? Não tem tempo para definir em que são boas, porque elas têm que ser boas em tudo. uhum. Sim. Isso é o grande problema. Isso só se definiu quando minha filha veio para o homeschooling. Ela não sabia que ela era boa em história, ela não sabia que ela era boa em matemática, né? Porque a escola falava, olha, matemática é um problema, matemática colocava Isso. sempre um desafio. Uhum. E hoje ela vê que ela não tem problemas, né? Era a forma Interessante como ela isso, né? aprendia. Porque a Raquel falou a mesma coisa do Pedro, que na escola, na matemática, ele não ia bem. E em casa, hoje, ele faz um curso que tem tudo a ver. Eu não lembro agora como é que era o Ele nome. faz estatística, ele faz Estatística. estatística. Assim, ó, O como, Pedro, eu sabe? conheço a história dele, é fantástico. Fantástico. Agora, com uma pessoa que é deficiente em matemática, toda a vida escolar vai para estatística, gente. Né? É porque realmente a chave virou uma chave que não virava lá na escola, Uhum, né? uhum, Então, eu acho que o homeschooling ele potencializa as competências, sabe? As competências intelectuais da criança, algo uhum, que não seria desperto numa escola, porque numa uhum. escola você tem que ser bom em tudo. Sim, Você sim. tem que ser um bom aluno em Ou, tudo. ou então acaba ficando junto com a média, né? Ou então, assim, todo mundo tem que ficar no mesmo nível. Então, se eu sou melhor numa coisa, eu não consigo avançar dali. Existe um teto, né? Não, não, eu só posso ir até É, aqui. Imagina falar para os alunos de ensino médio hoje que eu vou fazer crédito na universidade. Para quê? é, Não tá nem passa pela cabeça, assim, não dá pra pensar. Ah, é não, eu só posso fazer isso quando eu verdade. tiver 18 anos, quando eu tiver, depois que eu passar no vestibular, depois que eu prestar o Enem, alguma coisa assim que, enfim, é, Não, detalhe, vão fazer sem nem saber para quê, né? Porque segue o fluxo ou segue o mercado, né? Tem muita gente, isso dá dinheiro, eu vou para isso, que isso é um nicho, isso dá dinheiro, mas não vê a vocação, não deixa despertar, né? Não tem um processo que eu falo sempre que o homeschooling propicia, o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é fundamental para você avançar na vida. uhum. E é um prato cheio para nós, né? Para o nosso autoconhecimento também, como mães, né? Pais É educadores que estão ali junto, a verdade. gente também precisa embarcar nessa, entende? Então, é um estilo de vida, né? A educação domiciliar, ela vai permear muita coisa, né? Na vida da família e vai mudar muita coisa. A gente não pode, tem que ter essa coragem, né? De ir Com e certeza. vai ser muito bom. Gaba, Eu lembro. o Instagram tá me expulsando. Eu agradeço Ah, muito, tá. muito, muito. Aprendi Foi um demais prazer. contigo. Vou voltar tudo para assistir depois anotando. Obrigada pela tua presença, gente. A Gaba vai estar com a gente. Ela é bônus no nosso curso. Quem quiser ouvir mais da Gaba, pode vir para o Posso Educar, para vocês conhecerem, então, né, esses métodos, o método clássico, conhecer um pouco mais do Classical Conversation, a Gaba vai estar com a gente. Outras pessoas também maravilhosas vão estar junto. E é isso, www.posseducar.com.br, encerra hoje. Obrigada demais, Hoje, Gaba. né? É isso aí. Aproveitem, é uma Valeu. oportunidade tanto. Obrigada, tá? Um beijão. Tchau, querida. Obrigada. Tchau. Tchau.